Olá, queridos amigos, é com alegria que estamos no ar com mais um programa O Lenho Verde. O programa Lenho Verde é um espaço para o espiritismo na televisão. Os nossos convidados são todos voluntários e que vêm aqui graciosamente, estudam para estar aqui, levar até você o espiritismo de uma forma bem simples, bem prática, bem objetiva, como ele é. O espiritismo é simples. As pessoas é que o complicam quando confundem com outras coisas. O nosso irmão, o Sr. Luiz Miller, voltou. Que bom que o senhor voltou, aceitou nosso convite. Muito obrigado. O Sr. Luiz Miller estuda há muito tempo a doutrina, é um trabalhador da vinha, faz palestras em várias casas e ainda arruma um tempinho para vir aqui na televisão. Na semana passada, o nosso irmão, o Tony, estava aqui falando sobre os falsos cristos e os falsos profetas. E hoje o Sr. Luiz Miller vai explanar para nós um pouquinho sobre colocar a candeia embaixo do alqueire, né? Esse capítulo 24, para quem quiser acompanhar em casa ou para quem quiser conferir depois. Sr. Luiz Miller, qual a importância desse capítulo, né? Dentro do que Jesus falou sobre a candeia e o alqueire? Bem, Josi e telespectadores, como todos os capítulos, como todos os versículos acerca dos ensinamentos de Jesus, todos têm a sua importância, e esse aqui em particular, por falar do conhecimento, por falar da luz que ele está se referindo aqui, quando ele pede: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É de uma importância singular, eu diria, porque fala exatamente dessa coisa tão importante para todos nós, que é o conhecimento, porque a luz que ele fala aqui é exatamente o conhecimento. Ou seja, o alqueire representando uma base, um fundamento, onde sobre esse fundamento, sobre essa base, se colocava a luz, ou enfim, uma candeia, e agora para todos nós, decodificando a palavra candeia como sendo uma luz, e luz sendo conhecimento, nós vamos ver a importância de toda a necessidade que temos do estudo do Evangelho do Cristo para poder entender a essência dessa luz, a essência desse ensinamento, onde nós vamos gradativamente desenvolvendo a nossa capacidade intelectiva para compreender cada vez mais a essência da mensagem. Aqui, por exemplo, ele está falando: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ele até começa dizendo assim: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ou seja, os alqueires eram cestos ou bolsas que eram utilizados pelos mercadores que transportavam grãos, cereais, e esses alqueires eram colocados sobre animais de carga, sendo colocados dos dois lados. E como eles viajavam também à noite, em cima desse alqueire, eles colocavam uma luz para poder iluminar o caminho deles. E Jesus se vale dessa situação, dessa circunstância, dessa cultura, para poder deixar para nós também o que fazer com a luz. Ou seja, na medida em que nós vamos tomando conhecimento ou alcançando o conhecimento, nós vamos gradativamente também nos iluminando. Mas é importante entender que, como lá era preciso existir o alqueire, a base, o candeeiro, como ele falou, para colocar a luz, hoje também precisamos entender que essa luz do conhecimento, para que ela possa vir com proveito para nós, é importante que tenhamos esse alqueire interno, que tenhamos esse candeeiro, essa base, esse fundamento que até está situado no nosso cérebro, ou seja, em nível neural, de neurônios, para que nós possamos, em recebendo a informação, transformar essa informação em conhecimento. E na medida que isso vai acontecendo, nós vamos compreendendo, tendo uma relação de nós como consciência com a coisa que é conhecida. Então, no caso agora, vamos a essa coisa conhecida, vamos falar dos ensinos de Jesus. Então, estamos estudando os ensinos para poder apreender desses ensinos a essência que vai nos iluminar. E na medida que essa luz vai
clareando os nossos entendimentos, nós vamos tendo uma responsabilidade maior, porque é preciso lembrar que Jesus pediu para colocar sobre o candeeiro. Ou seja, eu procuro conhecer os princípios cristãos. Qual é digamos assim, o meu compromisso, a minha responsabilidade? É de naturalmente permitir que esses conhecimentos me iluminem, mas de uma forma que esses conhecimentos, essa luz, possa ir, de certa forma, ordenando que os meus pensamentos e os meus sentimentos, porque nós vamos ver o que fazer. Precisamos saber o que fazer com essa luz, com esse conhecimento, primeiro em nível próprio. Ou seja, eu preciso começar a aplicar esses conhecimentos, essa luz que está a me alumiar, eu preciso fazer com que ela me ajude a coordenar os meus pensamentos e com isso formar bons sentimentos para que eu possa ter um discernimento melhor possível no momento das minhas escolhas. Para que as minhas escolhas possam ser, na medida do possível, orientadas, dirigidas por essa luz que está a me alumiar, que são os ensinos de Jesus. Então, na medida que eu vou fazendo isso, eu vou colocando não embaixo do alqueire, ou seja, porque na medida que eu adquiro um conhecimento, esse conhecimento me ilumina, mas eu não passo adiante através do meu comportamento, eu estou colocando embaixo do alqueire, eu não estou permitindo que essa luz ilumine o meu entorno, ou seja, as pessoas, as circunstâncias que estão a me envolver. E isso começa então por esse processo, porque eu vou aprender a pensar a partir da informação que eu recebi, que já não é mais uma simples informação, já é um conhecimento, já é uma luz que está clareando o meu próprio entendimento para que a minha escolha, as minhas atitudes sejam as melhores possíveis. Isso em nível próprio, particular, porque vai chegar o momento em que eu vou precisar falar. Por enquanto, eu estou colocando ela só em nível de pensamento e de sentimento. Mas vai chegar um momento em que eu vou precisar falar, eu vou dialogar com alguém. Que neste momento as palavras que eu vá usar também sejam orientadas por essa luz. E daqui a pouco não vai ser apenas palavras, vão ser também atos. Mas no capítulo das palavras, precisamos ter o cuidado muito grande, porque se o meu candeeiro já está formado, nem sempre o do meu interlocutor está na mesma sintonia. Eu preciso compreender que nem todos estão já com esse candeeiro pronto, porque é uma necessidade nossa formar o candeeiro, porque a luz, a candeia precisa ser colocada em cima do candeeiro, mas esse candeeiro precisa existir. Eu preciso aprender a construir o candeeiro. Como é que eu vou fazer isso? Em termos de um candeeiro cristão, eu preciso construí-lo em cima dos princípios deixados por Jesus. Eu vou formando essa base que não é apenas informativa, é uma base que vai ser formativa também e ainda mais, que vai me dar bases neurais, intelectivas, para que eu possa compreender da melhor forma possível a essência do ensinamento. Porque senão eu vou ficar apenas no aspecto literal. Eu vou lembrar o que era um alqueire, etc. Vou imaginar pessoas carregando cereais, né, naqueles alqueires. Teria que estar aquela questão da situalizar as pessoas, né? Não tem dúvida. Para que então eu possa entrar na essência do conhecimento. Daí é importante o aspecto filosófico. É onde a doutrina espírita nos ajuda muito no seu aspecto filosófico. A filosofia vai nos ajudar a entrar num processo de subjetividade. Eu saio do aspecto objetivo, lá do alqueire propriamente dito, lá dos cestos, e vou ver naquilo ali o que está por detrás. A essência, como a gente pode chamar de uma embalagem. Eu gosto muito dessa figura. Então, o Evangelho de Jesus é como se fosse um grande presente, numa embalagem muito bonita, mas que nós não podemos ficar só na embalagem. Precisamos abrir essa embalagem para ver o que tem dentro dela. Em abrindo a embalagem da Boa Nova, nós vamos encontrar várias pequenas embalagens, cada embalagem representando um ensinamento, uma passagem, onde por sua vez também precisa ser aberta.
essa embalagem, que é no caso hoje é a embalagem da candeia e do alqueire. Então, enquanto eu ficar só na candeia e no alqueire, eu vou só estar apreciando a embalagem. Na medida em que eu vou abrindo essa embalagem, essa particular da candeia e do alqueire, eu vou entrando na essência, eu vou vendo o que tem dentro dessa embalagem, que é a proposta que a doutrina espírita nos faz para que nós possamos sair do aspecto literal e entremos no subjetivo, entremos no filosófico, para que possamos entender o que Jesus estava querendo dizer para nós como espíritos que somos. Que a mensagem de Jesus toda é dirigida ao espírito em si, para que o espírito, como princípio inteligente criado por Deus, como nós sabemos, ele possa aproveitar esses princípios que ele deixou, que nós vamos encontrar na essência, dentro dessa embalagem, esses princípios para me nortear como espírito que sou, para que a vida, ela não seja apenas uma vida horizontalizada, que a vida horizontalizada, ela me leva para os valores puramente horizontais. Jesus nos convida, na busca da essência, nos convida a essa verticalização, para que nós possamos, em buscar essa vertical espiritual, nós possamos buscar essas essências, a essência do ensinamento, para que ela possa nortear a mim como espírito que sou, para aproveitar nessa verticalização, que isso vai redundar no quê? Numa espiritualização. Ou seja, eu vou começar a desenvolver essa espiritualização que passa por desenvolvimento da minha inteligência, desenvolvimento da aquisição de conhecimentos e transformar esse aspecto intelectivo e o aspecto emotivo da sensação, da emoção, em qualidades morais, que é o produto final de todo o processo. Toda a doutrina de Jesus, ela objetiva que nós desenvolvamos nossa inteligência, adquiramos conhecimentos para que possa resultar em qualidades morais. Então, assim, esse capítulo, né, nesse item, até o item 8, ele basicamente se refere à iluminação do ser através do Evangelho. Então, seria como se pegasse uma luz e essa luz chegasse a todos, né? A intensidade daí vai, digamos, da nossa distância desse Evangelho, seria essa distância de Deus. O que seria essa luminosidade chegar a cada um? Porque, né, uma luz que a gente coloca aqui ilumina cada um de um jeito, né? Veja só, a essência do processo, a essência do ensinamento passa por você iluminar primeiro a você mesmo, através dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, para que como produto disso você possa ter um comportamento coerente e gerar essa luz, fazer com que ela possa iluminar o entorno dessa pessoa, desse ser. Mas, como eu disse há pouco, vai chegar um momento que eu, além do meu comportamento, eu vou também falar, que esse falar também seja na passagem dessa luz para ajudar a iluminar o outro, mas respeitando o candeeiro do outro. Sim. Entendendo assim a receptividade do outro. A receptividade, qual é eu chamo de alfabetização espiritual. Qual é o nível de alfabetização espiritual dessa pessoa? Ela está sendo alfabetizada dentro de que orientação espiritual? Certo. Né? Então, um espírita, por exemplo, ele está sendo alfabetizado dentro dos princípios que fundamentam a doutrina espírita. Então, digamos assim, a luz, o alqueire foi colocado. Aí quem está mais longe pode vir se aproximando para ir sendo atingido por essa luz. Com certeza, porque aí o que você vê nisso? Você vê uma espécie de chamamento, aquilo lá de que Jesus fala de que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Quem é que escolhe? É você que se escolhe. É você, se você estiver, por exemplo, se eu estivesse perto do Chico Xavier, imagina a luz que ele emana, né? Então qual era a minha obrigação? Me aproximar dessa luz, me escolher para ser iluminado pela luz dele. Ouvir o que ele está falando, chegando mais perto, né? Exatamente. Então é a escolha, nós fazemos essa escolha, então a nossa obrigação como portadores dessa luz, cada um tem o seu ponto de luz, é fazer com que sejamos
simpáticos às pessoas para que elas possam, em nos observando, observar algo que lhe chame a atenção. Não no sentido de que você queira se projetar, não é isso. Sim. Mas é o tipo da coisa. Jesus, num outro momento, ele fala assim, né? É impossível você construir uma casa no monte e essa casa não ser vista. Não tem como esconder uma casa edificada no monte. Acho que é por isso que aqui no item 7, eles vêm dizer que o Espiritismo vem trazer essa luz e os Espíritos são prudentes nessas colocações, que era para tirar tudo da obscuridade. Então é isso que o senhor está falando, que aquilo que está lá ao alcance de todos é para que a gente chegue sem imposição, seria isso? Sem imposição. E observar que o primeiro a ser iluminado é você mesmo. Sim. Primeiro atingido. O primeiro atingido. Na medida em que você procura desenvolver essa capacidade de entendimento do Evangelho de Jesus, o primeiro a se iluminar é você. Agora, o que você vai fazer com essa luz também é teu compromisso, é tua responsabilidade no meio em que você está presente. Como eu disse há pouco, com respeito ao teu próximo, porque cada um de nós, cada ser humano teve e tem o seu desenvolvimento intelectivo, o seu desenvolvimento de conhecimentos, desenvolvimento cultural, né, dependendo da área, e claro, cada um em função disso, em função desse lado intelectivo desenvolvido e em função dos conhecimentos adquiridos, ele tem uma cultura moral. Ele tem qualidades que muitas vezes para ele está dentro do moral, que para ele está correto e assim por diante, né? Agora, na medida em que nós vamos fazendo com que a nossa inteligência seja desenvolvida e os conhecimentos sejam adquiridos a partir de Jesus, a partir dos ensinamentos do Cristo, nós vamos montando toda uma estrutura absolutamente diferenciada, cujas qualidades morais também vão ser diferenciadas. Que é uma consequência, né? Então seria assim, a luz é para todos, ao seu tempo. Sim. Aí as pessoas podem vir se aproximando da luz à medida que aquilo que vai gostando, né? Claro, claro. E que essa luz que se aproxime, que ela observe, que não seja uma coisa pessoal, e sim que seja sempre eles vendo a luz do Cristo. Sim, né? E aquela história, né? Que ele seja o paradigma. A luz está ali, ela é Jesus. Isso, a luz de Jesus. É a gente, né, que vai chegar até ele, exatamente, né? Ele até tenta chegar até nós, mas a gente não entende muito. Aqui no item 8, existe uma recomendação do não ir aos gentis, que é uma frase que está em Mateus. Sim. Por que essa recomendação? O que significava os gentios e por que não ir aos gentios? Será que essa luz não era para os gentios? Veja só, é mais uma observação muito importante a ser feita, porque os gentios representavam quem? Os pagãos. Os gentios eram o povo pagão. Quem era o povo pagão? Quem não era judeu, quem não aceitava o moisaísmo. Sim. Então, qual era a diferença entre os mosaístas e os pagãos? Os mosaístas, os judeus, eles já eram monoteístas. Isso quer dizer o quê? Que eles já admitiam, já estava consolidada neles a ideia do Deus único. Os pagãos eram politeístas. Então era todo um trabalho que tinha que ser feito e que Jesus preferiu e escolheu primeiro trabalhar aqueles que já eram monoteístas. Então, como ele diz assim, ide e pregai o meu evangelho a toda a gente, mas primeiro aos filhos de Israel. Não era uma escolha eletiva, era uma escolha em função da estrutura que eles já tinham da ideia monoteísta. Os gentios, não é que eles ficariam desprezados, eles foram deixados para depois, tanto é que Jesus busca Paulo de Tarso a caminho de Damasco, e esse Paulo de Tarso passa a ser o que vai levar o evangelho do Cristo aos gentios. Por isso ele é chamado de o apóstolo dos gentios. Vamos dizer assim, que seria um outro alqueire, né? Claro, na verdade, olha só, aí eu gosto muito dessa passagem, por quê? Porque Jesus está respeitando o alqueire deles. Ainda é um alqueire politeísta. A estrutura psicológica, a estrutura religiosa deles era toda politeísta. Muito bem. E já a dos israelitas era uma estrutura toda monoteísta. Né? Que nós sabemos que esses israelitas, principalmente esses patriarcas que lideraram todo aquele movimento, eram espíritos já que vieram de um outro sistema solar, já com a ideia monoteísta para cá, quando aqui na Terra medrava, né, a ideia politeísta.
Então Jesus se preocupou com esse pessoal pelo estágio deles, para que eles pudessem dar continuidade ao trabalho que ele estava fazendo agora com a Boa Nova. E aí quando Paulo começa o seu trabalho, ele já parte até de uma forma um pouco diferente, ele leva de uma maneira diferente. Porque aí é que está a questão do alqueire, que cada pregador é um tipo de alqueire levando a luz. E respeitando o alqueire do outro. Isso, respeitando a base estrutural do outro. Muito Jesus fez isso. Jesus fez isso. Teve até um momento que ele estava diante de Pilatos, acho que nós já falamos a outra vez aqui. Sim. Né? Aquele, né, meu reino não é deste mundo. Sim, Quando Pilatos pergunta para ele o que é a verdade, porque ele diz, aquele que é da verdade ouve a minha voz. Sim. E Pilatos pergunta, mas e o que é a verdade? E ele silencia. Porque o candeeiro, o alqueire do Pilatos não estava à altura para receber a informação sobre a verdade. Sim, o alqueire dele estava com, vamos dizer assim, um pouco mais baixo, seria difícil ele conseguir e entender. Principalmente que qual era a filosofia dele? Era a filosofia romana, uma filosofia altamente politeísta, né? Mas pouco espiritualizada, né? Muito mais no aspecto político, que ele era o representante político de Roma, né? O Pilatos, e mais o né? ter do que o ser, né? Exatamente. É só se pedir aos deuses, dificilmente eles ofereciam alguma coisa, mas nas questões de oferecer para o próximo, oferecia para o Deus. Então o que a gente observa é Jesus respeitando esses níveis de compreensão. São níveis que passam por todo um desenvolvimento, como eu disse há pouco, um desenvolvimento intelectivo. Como é que esse desenvolvimento se dá? Isso é muito importante. Na medida em que você procura estudar, por exemplo, vamos ficar no Evangelho de Jesus. Na medida em que você começa a estudar o Evangelho de Jesus, procura as bases históricas, as bases topográficas, culturais e espirituais. Nessa busca você está desenvolvendo todo circuitos elétricos no cérebro, novas sinapses, que vão fazer com que você entenda cada vez melhor. Porque esse candeeiro você precisa construir, sabe? E ainda mais, ele jamais vai ficar pronto. O candeeiro é uma construção que você vai fazendo gradativamente, na medida que o tempo vai passando, você vai se interessando, você vai fuçando, pesquisando. E vai descobrindo novas coisas. E essa descoberta só se dá porque você cresceu neuralmente. Isso. Aí vamos dizer que o seu alqueire vai subindo. É o que leva o poeta, né, o filósofo a dizer só sei que nada sei. Porque cada vez que ele descobre um pedacinho, ele vê que tem mais um monte de coisa para ele aprender. Com certeza, mas ele só chegou nesse novo patamar em função do esforço anterior. Sim, porque ele quis saber, ele foi atrás da busca. Exatamente. É isso que a gente vê no desenvolvimento da criança, por exemplo. No desenvolvimento da criança, você vê a criança entra no primeiro ano, passa para o segundo ano, terceiro ano e vai embora. Isso são chamadas camadas psicológicas, vão sendo fundamentadas, consolidadas, né? Vai crescendo. Então, isso que nós vamos fazendo isso agora na aquisição de novos conhecimentos, desenvolvendo nossa própria luz, também desse jeito, pelo esforço, pelo trabalho realizado, pelas pesquisas, você vai desenvolvendo cada vez mais a tua rede neural, ao ponto de receber a informação e ela possa ser compreendida. Porque tem muita informação rolando por aí que o pessoal não está preparado para receber aquela informação, sabe? Não está preparado, não se prepara, muitas vezes a pessoa não vai além, prefere dizer, eu não entendo isso e acabou. E não vai entender enquanto não for procurar. Engraçado, sabe? Que a gente olha um capítulo como esse e pensa assim, não tem muita coisa para a gente falar aqui. Na verdade, gente, isso aqui dá um seminário. O Sr. Luiz nós estávamos falando sobre isso. Exatamente. E o mais importante daqui é, como diria o Casimiro Cunha, né? Que Jesus é uma luz gloriosa, divina e forte, que ilumina toda a vida e além da morte. Você veja que ele diz assim, né? É a imortalidade. É a imortalidade, porque Jesus, ao entrar no nosso coração, no nosso consciente, na nossa mente, ele ilumina a nossa vida de uma maneira tão maravilhosa que não dá mais para ficar nas trevas. É verdade. Só que tem um detalhe, você precisa permitir que ele entre. Sim, você precisa se abrir, né? É o convite que ele faz, né? Exatamente. Então, essa abertura que a gente dá é procurar conhecê-lo, procurar estudar os 4 evangelhos que estão lá, né?
E veja como Jesus ele é sedutor, né? Ele diz assim, o meu jugo é leve. Claro. Ele é sedutor porque ele está falando a verdade. Ele está dizendo, olha, o meu jugo é leve. E outras propostas que ele faz, que nem as bem-aventuranças, são propostas que existe um efeito positivo, com certeza, né? Então veja que um capítulo como esse é para nos iluminar, né, seu Luiz? Não tenha dúvida. E isso, na medida em que você se interessa, essa luz se amplia. Sabe? Sim. Essa luz vai se ampliando e a nossa responsabilidade vai aumentando. Vai. Né? Porque não é só nos iluminar, é preciso que a nossa transpiração, eu diria até, né? A própria transpiração seja luminosa. E ilumine o outro, né? Para que o outro não fique na treva, né? Com certeza. Um programa como esse é para isso também, né, O objetivo é isso, é levar essas provocações, né? Para que as pessoas se interessem em buscar, né? Está lá. Buscar e achareis, até tem 3, né? Batei e abrir-se-vos-á, buscar e achareis, pedi e obtereis. Você pode ver que as 3 coisas elas precisam estar juntas. É uma ação. Não é só pedir, é preciso bater, é preciso buscar. São 3 verbos que precisam estar bem coordenados, né? Para que a gente possa então realmente ver que Jesus disse tem força de lei. Se você fizer isso, você adquire. Ele garantiu, gente, ele garantiu. Exatamente. O evangelho dele é luminoso. Né? Seu Luiz, nós estamos com um pouquinho de tempo ainda. O que o senhor tiraria daqui? Nós temos assim um minutinho. Sim. O que o senhor tiraria daqui, assim, para que a pessoa que está em casa tenha uma vontade de pegar esse capítulo e devorar ele? O que teria aqui de mais provocante nesse evangelho? Eu penso que seja a questão de você se autoconhecer para ver em que nível está o teu candeeiro.